tá um horror ali. Mas você tocou num ponto importante, energia nuclear. É a energia mais limpa, né? Desde que não tenha acidente e tal. Sim. Mas ela é a energia mais limpa e mais produtiva. Quer dizer, não tem nada Mas, que tenha o potencial energia da nuclear energia só com erro nuclear. humano. O que fizeram lá em Chernobyl foi um conjunto de erros que a erros humanos. burocracia da Soviética União foi. Soviética criou. Porque aquilo ali, qualquer outra nação, seria considerado quase impossível de acontecer. Principalmente um escalo daquela magnitude. E o silêncio, e a forma como eles trataram tudo aquilo. Um E absurdo. porque hoje você tem sistemas de proteção, aquela, se não me engano, era a geração 1, né? Depois tem geração 2, 3, talvez esteja na 4, a 4 é ultra segura. Sim, a gente desenvolveu já umas tecnologias, né? Ultra, aqui a Angra, ao contrário do que o pessoal pensa, é extremamente segura, com critérios de redundância, né? Vários sistemas que funcionam ao mesmo tempo, se um falhar, o outro assume o controle. Pode crer. Então, é um absurdo abandonar a energia nuclear. Ah, sim. E vamos ver o que aconteceu na Alemanha, né? A Alemanha, ela foi obrigada a abandonar a energia nuclear logo quando ela acabou ficando sem o gás. Então aquilo criou um impacto na matriz energética da Alemanha expressivo. Foi porque o Partido Verde, né? O Partido Verde começou com... Qual o grande Partido Verde do mundo? O alemão. E eles não Começou se com uma responsabilizam. pressão, né, para abandonar tudo, e aí agora a Alemanha adotou uma produção de energia altamente poluente, né? Carvão. Carvão. Quer dizer, é ridículo, Então, né? e ainda usam essa agenda para ficar tentando impor um acordo econômico com a gente que é totalmente limitante da nossa produção, porque eles estão se destruindo e querem nos destruir ao mesmo, porque eles querem destruir o mundo. Essa é a verdade. Essa agenda globalista é perigosa, ela é real, ela tá acontecendo e o objetivo é foder todos nós, né? E o Brasil é o playground perfeito. Claro, eles estão olhando com lupa aqui, porque o Brasil ele tem o maior potencial agropecuário do mundo, disparado. Então, eles têm que tolher o avanço na agropecuária no Brasil para vender a escassez e impor um governo mundial. Olha, o mundo está à beira de um colapso, tem gente passando fome, e agora então vamos impor um governo mundial porque a democracia não funcionou. Sim. Porque se você deixa o Brasil ter o potencial de desenvolvimento agropecuário, alimenta o mundo inteiro, essa que é a verdade. Pois é, e quem que tá se aliando a ele aqui no Brasil? Aliando ao quê? Ao globalismo. Quem são os aliados bom. do globalismo? Nós sabemos quem, né? É o PT. As ONGs. Não, as ONGs. Não, e o PT também. Acima tá, do PT né? também, pô. as ONGs. Não, Porque sim, as ONGs é um das agente ONGs internacional exato. aqui. As ONGs são quem trazem as diretrizes internacionais. Inclusive, nessa CPI das ONGs, todo mundo está querendo entender por que é que os discursos que são colocados ali são discursos com a intenção de, por exemplo, tornar a Amazônia um complexo internacional. Teve uma reunião recente, por exemplo, da Marina Silva, que a Marina Silva está dizendo: vamos tornar a Amazônia um problema de todos os países que fazem parte da Amazônia. Sim, isso é Não, internacionalização da Amazônia. E é o começo, né? Porque Começo. primeiro você fala, não, chama-se Amazônia sempre. Você pega e você faz, não, aqui vamos incluir os países que também estão junto com a gente nessa luta. E aí depois, não, mas vamos incluir também a Alemanha, que se voluntariou aqui. E aí quando você vê o mundo inteiro tá fazendo parte desse processo. Sim, exato. Eles estão entregando a nossa soberania. E o Lula fala sobre isso. Não, e vai entregar. Se deixar, vai entregar mesmo. Pois é, então eu não sei como que os pessoal de esquerda que vive falando mal dos Estados Unidos e tudo mais, consegue falar isso e ser o capacho deles ao mesmo Não, tempo. é do Biden, né? Eles são capazes do Biden. Pois Sim. é, pois é. A O esquerda Lula tá é o maluca. capacho do Biden. Tem analistas que estão Sim. sustentando que o Brasil ali na cúpula tem duas orientações. Uma linha Biden e outra linha que a gente estava conversando, as linhas China-Russo. Né? Pois é. Esses dois grupos podem entrar em choque no futuro. E o foda é que a minha esperança é que a gente vá pro lado China-Rússia, tá ligado? Não fala isso. Pô, a Não Bárbara fala já veio isso, aqui, não. pô. O quê? A Bárbara veio Eu aqui, ela te sei. explicou, pô. Eu sei. Ela tem Esses a... líderes, se eles têm Aí eu os já não próprios planos. concordo. Eu não sou favorável aos Estados Vamos ser Unidos. neutro, pô. Hã? Por que a gente não pode ser neutro nessa história toda? Porque o que está acontecendo no mundo, geopoliticamente hoje, é uma contestação da hegemonia ocidental, Claro. que é a máquina do globalismo. A gente tem que realmente destruir isso. E não vai dar para destruir sem os russos e sem os chineses. Mas o que os Mas russos eles e os também chineses- representam um outro lado do mundo globalizado. Eles Você acha querem que eles também implementar são? a Então, ordem eles são, chinesa. Não, A China está com um objetivo expansionista. O Wagner Group tem operações na Venezuela, África, Síria.
Sabia que o Wagner Group é junto com umas companhias comerciais, né? O Wagner Group, ele reconquista campos de petróleo na Síria e fica com 25%. Entendi. Por isso que eles têm tanta grana e tanta gente, Lógico, né? aí alimenta. Na República Centro-Africana, eles têm, não sei a porcentagem, deve ser igual para as minas de ouro. E o Wagner Group, ele é do globalismo, dessa agenda? Ele é está ligado conectado com ele é ligado ao Putin, Ao né? Putin, é a Quem galera do fundou Putin. não foi o Prigozhin, quem fundou foi o Utkin, né? Que é nazista, né? Por isso chama Wagner Group, por causa do menção ao Wagner, que era o compositor preferido do Hitler. Ele tem coisa da Inclusive, os suástica, dois tatuagem. lados ali, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, utilizam tropas nazistas, neonazistas Agora é assumidas. ridículo o Putin falar que vai desnazificar a Ucrânia, segundo o braço armado dele, que é o Wagner Group, é de origem nazistoide. Caralho. E esse isso não sabia. Prigozhin era um cozinheiro, literalmente. Ele era dono de uma empresa de catering, né, que fornecia comida para um monte de gente. Se aproximou pro Putin, tem foto dele atrás, o Putin com reunião com o Bush filho, e aí o Prigozhin lá atrás, porque ele que fornecia lá os pratos e tal. Então ele se aproximou muito com o Putin, financiou o Wagner Group, e hoje o Wagner Group, tecnicamente falando, é uma empresa multinacional. Ela não é só um exército de mercenários, igual a França contratava na década de 80. Mas tem que ser dito o seguinte, eles venceram uma batalha contra o exército da Ucrânia. Isso muita gente Não diz estou dizendo que eles jamais ia não acontecer. sejam um grupo militares, também é um grupo Mas é um grupo empresarial. muito forte. Não, ele é. Por Por que ele é forte? Porque eles contratam ex-militares, pagam muito bem, aliás, pela elite, então eles têm um corpo extremamente competente. Agora, junto com isso, é uma empresa comercial, né? Com braço não só nisso, na Líbia, também, o que eu me lembro de cabeça é Líbia, República Centro-Africana, Venezuela, Síria, e tem mais alguns que agora eu não lembro Mas mais. uma coisa que ser dita, eles foram o primeiro grupo de mercenários a vencerem o Exército Nacional. Porque isso não tinha acontecido nos tempos recentes. Por quê? Porque o Exército Nacional é uma criação relativamente nova. A gente tinha um mecanismo lá na Idade Média e na Idade Moderna de convocação voluntária. Tinha ali um exército fixo dos nobres, mas a maior parte dos batalhões eram convocados ou através de mercenários ou convocados temporariamente. Eles não eram o Exército Nacional preparado, que é uma das mudanças significativas da Idade Moderna, essa criação. E, na medida que foi criando o Exército Nacional, foi se desfazendo dos mercenários. Então, a gente não tinha tido grandes batalhas entre mercenários e exércitos nacionais. E tinha ficado na cabeça das pessoas que um exército nacional necessariamente tem superioridade sobre um grupo de mercenários. E o Wagner Group provou, e aí, independente acabamos de falar, nazista, mas ele provou que é possível que um grupo de mercenários vença de um batalhão de um exército nacional. Sim, não, mas aí na Europa, porque os Sim. mercenários franceses da década de 80, 90, derrubaram governos na África, né? Sim, Isso é claro. sim. E outros Sim. mercenários Mas também. é porque lá também não havia exércitos nacionais propriamente ditos, né? Grupamentos militares, tal como é hoje, exércitos profissionais. Eu acho que Não, tanto tinha, faz só se o que era exército é nacional ou... Também acho que não. O que importa é como o exército... Não, eles tá são hoje. É competentes. porque ficou um mito. Isso é um mito que, tinha sido criado. que Se não é dava. nacional é por consequência superior. Exatamente. É um e que não pensamento tinha meio- a possibilidade meio raso, de uma né? Não, defesa entendi o que você privada. falou. Porque os exércitos mercenários tinham entrado em decadência. Sim, exatamente. Porque teve o auge dos exércitos mercenários, principalmente com os italianos, né? Por exemplo, que os condottieri alugavam seus exércitos para terceiros. Inclusive o rei da França contratava desses. E era curioso que ao mesmo tempo que eles eram governadores de Gênova, de Milão, eles tinham um exército que era alugado para outras potências. A própria Liga Hanseática, a época da Liga Hanseática tinha... Na Revolução Americana lutou exército de mercenário. Bem lembrado, exatamente. Lutou exército de mercenário. Mas Isso é o- perigoso, né? Esse conceito de existir exércitos privados que são capazes de derrubar nações, né? É perigoso, porque a gente entra num free-for-all onde o conceito de nação se perde, né? Porque se uma nação não consegue nem se defender contra uma empresa privada, pra que existem nações? Mas você sabe que a Pepsi já teve, tipo, já foi o 7º maior exército do mundo, você sabe? Eu sei, quando teve a negociação na União Soviética. Ele já foi, assim, é porque hoje é que a gente tem muito mais restrição para compra e venda de armas.
Mas a Pepsi, se você quiser explicar, a Pepsi teve uma negociata com a União Soviética, em que a União Soviética devia muito dinheiro para a Pepsi, para uma das subsidiárias da Pepsi, e deu, ao invés de dar o dinheiro, deu armamento para ela. Deu submarino. A Pepsi fez um grande merchandising, propaganda. Teve comercial aqui publicado no Brasil. Caramba! Com o submarino com o logo da Pepsi. Pra você ver como eles derrotaram a União Soviética forte mesmo, né? Então, por causa dessa negociação, a Pepsi passou a ser, durante, se não me engano, foi um ano, até ela conseguir vender tudo, a 7ª maior potência do mundo. Durante alguns meses. Depois Imagina, ela negociou os equipamentos. CEO da Pepsi falou, cara, Brasil é da hora, hein? Vamos fazer a Pepsolândia aí. É perigoso, né? Porque esse é o objetivo do globalismo, no final das contas. Acabar com o conceito de nação. E eu acho que eles fortalecem... Então, peraí, será que o Wagner Group, então, tem ligação com o Klaus Schwab? No final das contas? É todo mundo... É um teatro? Será que o Putin tá brigando essa guerra, mas na verdade tá todo mundo fumando charuto por trás das cortinas, falando, vamos implementar o governo mundial. É o verdadeiro movimento de pinça da técnica militar. Quando você quer conquistar que está sendo empregado na Ucrânia, tanto dos dois lados. Quando você quer conquistar tirando o movimento da Blitzkrieg, que é genial, mas é historicamente muito clássico, é o movimento de pinça. Quando um exército vai enfrentar outro, você não vai enfrentar frente a frente. Você vai usar as alas, né? Pensando uma ala ao sul, ao norte, leste, oeste, conforme for o enfrentamento. Isso é chamado movimento de pinça. Você enfraquece o centro, coloca as forças nos extremos para depois cercar. Por isso que é pinça. Entendi. Isso é muito usado na política. PSDB e PT fizeram movimento de pinça. Aí foi usado a expressão teatro das tesouras. Teatro das tesouras é uma expressão baseada na técnica de pinça. Interessante. Então, o movimento de pinça, que não foi só usado em movimento militar, também é usado em outros conceitos, mesmo em xadrez daria para usar. Você controla a sociedade, você enfraquece o meio, explora os extremos. Quem está ingênuo acha que um lado está brigando contra o outro, e não está, faz parte do mesmo movimento, é a mesma mão que controla. Tá, agora eu tô bem mais preocupado com o futuro das coisas. Esse que é o problema. Não adianta atacar um lado ou outro, tem que atacar a base. Esse que é o problema. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Por que você luta contra o Putin, contra os globalistas em geral, como um conceito? Porque, assim, os globalistas, eles estão pagando alguém. Tem alguém na folha de pagamento dos globalistas? Quem é? Todo mundo. Não. É praticamente todo mundo. Isso é impossível. Isso é impossível. Cara, é só você ver... Você entrevistou mais de 300 pessoas. Quem tá na folha dos globalistas? Tudo bem. Raciocina, pô. Não, mas eu tô falando todo mundo que tem poder, porra. Mas vocês chamaram umas pessoas mais poderosas lá no Flow, cara. E eles, a maioria desses é... Não, mas você tá alegando do ponto de vista de folha de pagamento? Do ponto de vista mais claro. Não, porque às vezes a pessoa pode ser seduzida pelo globalismo. A pessoa acredita numa ideologia sem ser paga. Concordo. Não, inclusive, eu falei isso da outra vez. A pessoa fica seduzida com a agenda 2030. Tem muita gente que é ingênua, né? é bonitinha, é fofinha. Vai proteger os cachorrinhos, os gatinhos, nada contra quem tem gato. Com os Sleeping Giants no Flow, cara, entendeu? Então, eu conversei com todo mundo. A ideia do Flow era abrir espaço pra quem tava em evidência, tá ligado? E quem tá normalmente em evidência... Então, o Sleeping Giants... Não, aí você tem razão. A mídia, tanto de um lado como no outro, tem de levantar quem favorece ela. Ou por discurso ou por dinheiro. Você tem razão. Sim. Agora, daí dizer que todo mundo é pago, eu não acredito. Então, exatamente. Os que são convencidos... a pessoa fica viciada, né? Não sabe, viciada do ponto de vista ideológico, e acaba agindo em 2030. Tem gente que é obcecada com o Putin, fica falando que era o novo Constantino, mas ideia completamente delirante.